Hoje, a gente vai investigar uma ideia quase invisível, mas que está operando na nossa cultura o tempo todo. Uma ideia que nos fez acreditar que valor e sofrimento são a mesma coisa. E vamos descobrir por que a verdadeira prosperidade talvez não precise ser conquistada, mas simplesmente permitida. Vamos começar com uma pergunta que parece um paradoxo, mas que talvez seja bem familiar. Aquela ansiedade esquisita que aparece justamente quando a gente tenta relaxar. Por que será que o descanso, que deveria ser um alívio, muitas vezes se transforma numa fonte de angústia? Pensa na cena. O corpo finalmente se joga no sofá. Uma tarde livre, aquele livro esperando há semanas, nenhum e-mail apitando, nada urgente. Na teoria, é o cenário perfeito para descansar, né? É aquele momento prometido para si mesmo por tanto tempo. E aí, não dá nem 15 minutos e começa aquela agitação interna, aquela vozinha sutil, mas que não para de cutucar lá no fundo. Isso é preguiça, tá perdendo tempo, o corpo tá ali no sofá, mas a mente já levantou, já abriu uma planilha e tá calculando tudo que poderia estar sendo produzido. E aqui vem o detalhe mais curioso de todos. Quando a pessoa abandona o descanso e volta para o trabalho, sente um alívio. É estranho, né? Como se produzir fosse, de alguma forma, menos cansativo do que simplesmente existir. Então, essa experiência não é uma falha de caráter, não é um problema individual. É a engrenagem de uma estrutura cultural profunda, quase invisível, funcionando. E está na hora da gente dar um nome para essa força que opera em nós sem nem pedir licença. A gente pode chamar isso de a lente valor é igual a esforço. É uma equação que roda na nossa cabeça e diz o seguinte: se não doeu, não valeu. Se foi fácil demais, tem alguma coisa errada. E se você está descansando, está basicamente jogando sua dignidade no lixo. E o paradoxo cruel que essa lente cria é que ela castiga a maestria. Pensa bem, quanto melhor alguém fica numa coisa, menos esforço aparente aquilo exige, certo? E essa lente interpreta essa fluidez não como habilidade, mas como se fosse uma fraude. A pessoa acaba se sentindo culpada por ter ficado boa demais no que faz. Para a gente entender a profundidade disso, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos olhar para uma palavra que a gente usa todo dia, mas que teve seu significado original virado de cabeça para baixo. A palavra prosperidade vem do latim prosperitas. E olha que interessante, originalmente não tinha nada a ver com luta, com suor, com sacrifício. Significava simplesmente estar conforme a esperança, ou seja, viver em alinhamento, fluindo com a própria direção interna. Essa comparação aqui ilustra perfeitamente a inversão. A palavra mudou de geometria, sabe? Deixou de ser um fluxo horizontal, um alinhamento sereno e virou uma batalha vertical, uma escalada onde o valor precisa ser arrancado do mundo na marra. E essa batalha interna não é só um conceito, uma ideia abstrata. Ela deixa marcas, assinaturas bem claras e físicas no nosso corpo. Porque o corpo não mente, ele registra a história que a gente conta pra gente mesmo. E não são sintomas que vêm e vão, são estados de base, que estão ali o tempo todo. Aquela tensão crônica na lombar, como se a gente carregasse um peso invisível, a mandíbula travada até dormindo, a respiração curta, que parece que nunca desce de verdade. O corpo vive num estado de alerta sutil e constante. Então, aqui está o ponto crucial. Aquele cansaço que tanta gente sente não é necessariamente o resultado direto do trabalho. É o atrito do sistema. É a energia gasta para sustentar a narrativa interna de que tudo precisa ser uma luta. É como um motor superaquecendo, gerando calor que não vira movimento útil. Tá, e aí? Qual é a saída? Se a própria ideia de fazer alguma coisa para resolver isso só reforça a lente do esforço, o caminho tem que ser outro. Não é uma lista de tarefas, é uma mudança de percepção. A saída, então, é se tornar uma espécie de detetive da própria mente. Aprender a pegar essa lente em flagrante, bem na hora em que ela está operando. É desenvolver a capacidade de se ver sentindo, de testemunhar essa estrutura interna no momento exato em que ela é ativada. O primeiro laboratório é na hora de colocar preço no seu trabalho. Na próxima vez, só observa. Sente aquela contração no estômago quando pensa em cobrar um valor justo. Ouve a voz que diz, melhor cobrar menos, né? E nota o estranho alívio que vem ao se desvalorizar. Apenas veja. O segundo laboratório é quando o dinheiro chega de um jeito fácil, sem um esforço que pareça proporcional. Observa a reação imediata. Dá uma leve angústia, uma culpa, uma urgência de fazer por merecer. Parece que o dinheiro que não doeu para chegar não cabe direito no sistema. E o terceiro,
que talvez seja o mais revelador de todos, é na tentativa de descansar de verdade. Observe a inquietação subindo, a voz da produtividade gritando, e, principalmente, observe o alívio ao ceder e voltar a produzir. Esse paradoxo, uma vez que a gente vê, não dá mais para ignorar. E esse simples ato de observar, repetido sem se julgar, é o que começa a desmontar a dinâmica toda. A chave, olha só que doido, não está em fazer alguma coisa, mas em simplesmente ver. Porque estruturas automáticas como essa dependem de serem invisíveis para poder operar. Elas funcionam como um programa de computador rodando em segundo plano. No momento em que a gente traz esse programa para a tela principal, para o campo da consciência, ele começa a perder o poder automático dele. E aqui está a mágica. O ato de observar não é uma coisa passiva. É que nem na física quântica, onde o observador afeta o que está sendo observado. Na nossa experiência interna, ver a estrutura muda a estrutura. A consciência não é uma câmera, ela participa da realidade que ela percebe. E o que começa a surgir dessa observação é uma possibilidade completamente diferente. A possibilidade de que a prosperidade original, a tal da prosperitas, não seja algo que a gente arranca do mundo com esforço, mas um estado de alinhamento que só precisa ser permitido. É uma prosperidade com outra textura, sabe? É fluxo sem atrito. É maestria sendo honrada pela leveza e não punida por ela. É descanso sem urgência e prazer sem culpa. Imagina só, como uma onda que chega na praia movida pela força do oceano inteiro, sem precisar lutar contra ele. Tudo isso, desde a ansiedade no sofá até a geometria da palavra prosperidade, se conecta. É uma exploração sobre as histórias que a gente se conta e como elas constroem a nossa realidade tijolo por tijolo. Se essa conversa despertou alguma coisa aí dentro, se abriu uma porta para continuar essa investigação, para saber mais e aprofundar, o caminho começa em mebadon.com.br.